Hoje eu vou explicar para vocês quais são os 10 principais efeitos colaterais da paroxetina, para ajudá-los no tratamento. E lembrando, claro, que se você está fazendo esse medicamento, está tendo efeitos colaterais muito intensos, não deixe de informar seu médico sobre o que você está sentindo, para que ele te ajude com o tratamento como um todo, tá bom? Vamos começar então de um dos primeiros efeitos colaterais que a pessoa acaba sentindo da paroxetina, que é a astenia, esse certo cansaço que a pessoa tem. Então, ele é um efeito colateral comum por conta de uma ação antihistamínica da paroxetina e que conforme os dias vão passando tende a melhorar. Mas a cada aumento de dose isso pode voltar e depois a pessoa acaba tendo uma melhora ao longo do tempo. Algumas pessoas sentem isso com mais frequência, porque existe esse aspecto mais sedativo, mais lentificador da paroxetina e se isso for muito incômodo, muito intenso, obviamente você precisa avisar o seu médico. Um segundo efeito colateral relativamente frequente é a constipação intestinal. Então as pessoas que usam paroxetina podem ter um ressecamento, diminuição do número de vezes que ela vai ao banheiro, evacuar, e normalmente é autolimitado, 1 a 2 semanas melhora, normalmente é leve, e se for algo mais intenso, mais grave, você pode informar seu médico, porque às vezes ele te dá uma medicação mais laxativa, ou faz uma introdução mais lenta do medicamento para amenizar esses sintomas que também podem ser amenizados com a dieta, uma dieta menos constipativa, mais laxativa, que também pode ajudar. Um terceiro efeito colateral são as dores de cabeça, a cefaleia, muito comum nos antidepressivos serotoninérgicos, então de modo geral vocês vão ver que outros têm também, então nos vídeos que eu fiz sobre sertralina, sobre fluoxetina e citalopram, você vai ver que também são efeitos colaterais que eu descrevo lá, e na paroxetina não seria diferente. Esses efeitos colaterais também são autolimitados, tendem a melhorar rapidamente, mas se for muito intenso, você pode às vezes conversar com seu médico, que ele pode te dar um remédio analgésico, algo que possa ajudar. Um quarto efeito colateral que eu vou te falar, mas antes vou pedir para você já clicar aqui, curte o vídeo, isso ajuda muito o YouTube a reconhecer o meu canal como um canal de evidência e levar esse vídeo para pessoas que estão precisando. A paroxetina é um remédio muito utilizado e quando a gente faz esse tipo de inscrição, quando a gente ativa o sininho, quando a gente compartilha nos grupos de WhatsApp, por exemplo, o YouTube entende aquele vídeo como algo importante, ajudando muita gente que precisa. Um quarto efeito colateral, e às vezes usado até para um lado bom, eu vou explicar como isso pode ser usado para um lado bom, é a disfunção erétil. Como assim, doutor? Ninguém quer ter disfunção erétil. O que acontece? Quando a gente fala de disfunção erétil, na verdade é tudo aquilo que envolve uma sexualidade, uma sexualização excessiva no sentido de ejaculação precoce às vezes, ou uma ansiedade na relação sexual. Então a disfunção erétil, ela também coloca aqui como atraso na ejaculação. Algumas pessoas com ejaculação precoce, por exemplo, elas são beneficiadas com o uso dessa paroxetina justamente porque ela consegue ter retardo na ejaculação, então melhora o rendimento sexual dela. Então isso é muito importante. Tá? E claro, a disfunção erétil aí não é legal, a pessoa tem impotência ou perda de libido, que também pode acontecer. Então isso não é legal, mas de repente para as pessoas que têm aí uma ejaculação precoce pode ser interessante. Mas se você já tem uma ejaculação normal, ou às vezes já tem até um atraso de ejaculação, tem pessoas que sentem até anorgasmia ou não conseguem ejacular, o que acaba sendo bastante desconfortável, né? Um outro efeito colateral é o aumento de apetite e ganho de peso. A paroxetina é um dos medicamentos dos antidepressivos que mais causa esse sintoma de ganho de peso, de aumento de apetite, o que inviabiliza muitas vezes o tratamento para alguns tipos de pessoas, né? Pessoas que já são obesas, pessoas que já têm uma certa compulsão alimentar, pessoas que têm dificuldade em perder peso ou até controlar o próprio peso, né? Um efeito colateral que algumas pessoas sentem são dores abdominais, ação de que não só está com desconforto, dor, às vezes uma ação de dispepsia, como um sétimo efeito colateral junto, que é a sensação de empachamento, como se o abdômen tivesse distendido, se ela tivesse com aquele abdômen bem inchado, assim, como se tivesse comido muito, né? Um oitavo efeito colateral, que muita gente nem sabe que ele existe, é a xerostomia, é a sensação ou a incapacidade, ficou muito famoso isso com o Covid, né? A dificuldade em sentir odores, ela sente que os odores estão estranhos ou que ela não consegue sentir odores. Isso é incomum eu ver no consultório, embora esteja no rol dos 10% das pessoas teoricamente teriam isso, mas na prática clínica a gente vê um número muito menor. E finalmente, a náusea, a vertigem, a tontura é muito comum, também autolimitado, tende a não durar mais aí do que 2 semanas. E por último, mas não menos importante, os vômitos. Algumas pessoas que tomam medicamento, elas sentem não só a náusea, como elas de fato acabam tendo vômitos. Então é importante, se você tiver vômitos muito intensos, muito desconforto, ou falar com o médico para tomar algum medicamento antiemético, ou até de repente isso contraindicaria o uso. Isso obviamente vai ser uma avaliação sua com o seu médico, tá? Se você tem mais do que esses 10 efeitos colaterais que eu falei, deixa aqui nos comentários, fala
fala comigo, eu falo se é comum, se é possível, se não é, eu tento ajudá-los com essas informações também, tá bom? E no final do vídeo agora, já clica aqui, já curte o vídeo e não esqueça, toda segunda, quinta-feira às 8 da noite tem vídeo novo aqui no canal. Um abraço, pessoal!